É um prazer aqui. Nós estamos para iniciar o nosso Café com Ciência. Quero lembrar agora aos que estão assistindo também a gente aí no Instagram. Estamos ao vivo, meu professor. Nós vamos ter 3 semanas seguidas de Café com Ciência, hein? Semana que vem nós temos 2 palestrantes do exterior. Então vai estar vindo um que vai começar de 12h30 até 1h15, que é do Canadá, Universidade do Laval. E um outro que está vindo do Oak Ridge, nos Estados Unidos, que também vai começar de 1h15 e vai até 2 horas. Então não percam semana que vem. E não percam na outra também, o professor Renato vai estar falando sobre aquele artigo na Physical Review Letters, né? E hoje, começando essa série de palestras, né, nós trouxemos uma colega lá do Instituto de Química. Então eu gostaria de, em nome do Café com Ciência, da equipe toda, agradecer a professora Gabriela, né? A professora Gabriela Rodrigues Mendes Duarte, ela é bolsista do CNPq, trabalha aqui, nível 2, ela trabalha no Instituto de Química da UFG. Se vocês olharem para ela, vocês certamente já viram reportagens com ela. Ela aparece bastante na mídia, eu tenho notado bastante ela aparecendo na TV, né, por causa do trabalho que ela vai estar discutindo um pouquinho aqui com a gente, né? Então, para quem não conhece a professora Gabriela, ela fez a graduação e o mestrado aqui na UFG, então, de certa forma, é filhote da casa, mas saiu para fazer um doutorado fora, na USP de São Carlos, e durante o doutorado fez um doutorado de sanduíche na University of Michigan, nos Estados Unidos, né? Ela trabalha com química bioanalítica, vai falar bastante sobre análises genéticas, imagina, extração, amplificação e separação de DNA e microchips, né? LAMP, doenças infecciosas. Então calma aí, Anderson, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Ela é coordenadora do laboratório de biomicrofluidica, é membro integrante do Innovation Hub in Point of Care Technologies. Ela ganhou vários prêmios já, eu selecionei alguns aqui. O 10º prêmio de popularização da ciência da SBPC Goiás, um exemplo. O prêmio Goiano de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2023 da FAPEG. E também o prêmio Confap, nós ficamos em segundo lugar no prêmio Confap Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Ela tem 21 artigos publicados, já orientou 6 alunos de mestrado, 2 de doutorado, tem 2 em andamento de mestrado, 1 de doutorado, tem vários alunos também da graduação, né? Professora, é um prazer tê-la aqui, e agora o público do Café com Ciência é seu. Obrigada, Andres. Boa tarde a todos. Espero que todos tenham tomado café para manter-se acordados. Quem está com sono aí, toma um cafezinho para ficar acordado. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui hoje no Café com Ciência. Obrigado, professor Andres, pelo convite. É uma honra participar desse tão prestigiado evento Café com Ciência. No comecinho da pandemia eu participei de um Café com Ciência, mas foi virtual. Então eu falo que não conta, né? Porque eu queria vir aqui. O presencial é outro sabor, né? O presencial tá perto das pessoas, olhar nos olhos, e esse contato é muito importante. Então, para mim foi uma alegria muito grande poder estar aqui hoje um pouquinho falando dos nossos trabalhos, do que a gente já fazia, o que fizemos durante a pandemia, o que estamos fazendo agora, um pouquinho das nossas pesquisas. Deixa eu ir para... enfim, a gente vai falar sobre inovações em testes moleculares que sejam rápidos, de baixo custo, para diagnóstico de diversas doenças infecciosas. E contar um pouquinho da experiência, como que a gente saiu da nossa bancada do laboratório do Instituto de Química e foi para a sociedade, como a gente atendeu a sociedade. Vamos contar um pouquinho dessa experiência. Não está indo? O que foi? Qual parte deu errado? Dá uma mexida lá, ver se ele acorda. Sei lá. Vou ver se agora... Não, a gente tinha testado, tá funcionando. Qualquer coisa, passa o computador para cá então. E eu... É sempre assim, a gente... Aí, agora foi.
Bom, deixa eu ver. Sim. Só tá... Tá difícil, mas tá, vamos ver se vai. Bom, como o professor Andres comentou já com vocês, eu sou química, né? Sou aqui vizinha de vocês aqui no Instituto de Química, né? Para quem é da física aqui, a gente é vizinho. Eu sou química, trabalho na área de química analítica, mas uma vertente dentro da química analítica, que é bioanalítica, né? Então a gente trabalha, todos os nossos trabalhos são voltados para amostras biológicas, sempre focando em análises envolvendo amostras biológicas, né? Então, para quem não conhece o nosso laboratório, a gente fica aqui no bloco 1, em frente ao IF1, fica o IQ1, nós ficamos lá no IQ1, laboratório de biomicrofluídica, aqui o laboratório 207, no IQ1, essa é uma foto do nosso laboratório. Bom, opa, passei ao contrário. Bom, o foco das pesquisas do Laboratório de Biomicrofluídica é sempre voltado para diagnóstico molecular de doenças infecciosas, né? O que seria, né, um diagnóstico molecular? É um diagnóstico baseado em biologia molecular, na detecção do genoma do micro-organismo do qual a gente quer detectar para, enfim, fazer um diagnóstico. Então tem organismo, tem micro-organismo, bactérias, vírus, enfim, tem organismos que o seu genoma é DNA e tem organismos que o genoma é RNA. Então a gente sempre está focado na detecção dessas moléculas, DNA, RNA, identificando, detectando essas moléculas. Enfim, esse tipo de diagnóstico tem crescido muito nos últimos anos e a maior parte das aplicações de diagnóstico molecular é focado em diagnóstico de doenças infecciosas. Cerca de 60% das aplicações de diagnóstico molecular são voltados para diagnóstico de doenças infecciosas, embora ultimamente, nesses recentes anos, tem crescido também voltada para diagnóstico de câncer e doenças genéticas. É para cá, né, que eu tenho que... É ao contrário. Estou vendo ao contrário. Enfim, a técnica no que a gente se baseia para diagnóstico molecular baseia-se na amplificação da molécula de DNA. Como pela limitação de tempo não vou conseguir dar muitos detalhes de como funciona, quem tiver interesse depois pode me procurar, mas em termos gerais, o que a gente faz? A gente tem, para diagnóstico de doença infecciosa, a gente tem ali um micro-organismo patogênico, né? Algum organismo que está causando aquela doença. Então, o que a gente vai fazer para fazer esse diagnóstico molecular? Detectar o genoma desse micro-organismo. Para detectar esse genoma, o que a gente vai fazer? A gente não precisa analisar o genoma inteiro. A gente pode pegar um pedacinho desse DNA, dessa molécula de DNA ou RNA, e produzir milhões de cópias em cima disso. Ou seja, só vai produzir essa reação de síntese desses fragmentos. Então, é uma síntese enzimática de um fragmento específico de DNA que a gente vai amplificar. E aí a gente vai produzir milhões de cópias até a gente ter uma quantidade detectável desses fragmentos amplificados. Então a gente consegue fazer o diagnóstico como? Conseguimos amplificar? Então a gente vai ter um fragmento de interesse aqui. Então eu destaquei ali, por exemplo, tem o genoma completo, né? Está representando aqui o genoma completo. Eu vou selecionar um gene, que é um pedaço, um fragmento desse DNA que eu quero amplificar. Então eu seleciono um gene e a partir de um reagente que a gente chama de iniciador, primer, que a gente vai mandar sintetizar esse reagente com uma sequência específica do gene que eu quero amplificar. Então vocês lembram lá das letrinhas do DNA? A, T, C, G. Então a gente vai
vai mandar sintetizar na sequência que a gente quer, específica para aquele patógeno que a gente quer identificar. E aí a gente vai conseguir, caso haja o micro-organismo lá, a gente vai conseguir sintetizar, porque esse reagente, esse iniciador, vai reconhecer essa região, porque ela é complementar. Eu desenho ela complementar, porque todo mundo lembra que o DNA é uma molécula fita dupla, que são duas fitas antiparalelas. Então, o que a gente faz? A gente manda desenhar um primer nessa região específica e vamos, então, caso haja um micro-organismo, produzir milhões de cópias desse fragmento de DNA. Então, até ter uma quantidade detectável. Então, depois disso, a técnica de amplificação de DNA faz a síntese enzimática dos fragmentos de DNA e depois a gente, com o auxílio de um método para detectar, e daqui a pouco eu vou falar sobre os métodos de detecção desses fragmentos amplificados, aí a gente, com o método de detecção, detecta, caso haja esses milhões de cópias, eu vou conseguir detectar. O que isso significa? Eu consigo detectar porque amplificou. Amplificou porque o alvo estava lá. Ou seja, é um teste positivo para aquela doença. Caso a pessoa não esteja contaminada com aquele micro-organismo, não vai haver a síntese da cópia do fragmento do DNA dele, porque ele não está lá, e eu não vou conseguir detectar, eu vou ter um teste negativo. Tá? Em resumo, seria mais ou menos isso. Nós trabalhamos com uma técnica de amplificação de DNA alternativa ao que a gente tem aí hoje, que a gente chama de padrão ouro, que para diagnóstico molecular, que se popularizou muito com a pandemia da Covid-19, que é o PCR. Muita gente já ouviu falar de PCR, principalmente com a pandemia, muita gente conheceu essa técnica. A PCR, ela amplifica milhões de cópias de um fragmento, é aquilo que eu acabei de explicar. Mas a gente não trabalha com essa técnica, porque a PCR é uma técnica que precisa de uma estrutura de laboratório muito robusta. Ela funciona com ciclos de aquecimento, que precisa oscilar em 3 temperaturas, eu preciso de um equipamento de alto custo, então ela não é uma técnica que eu consigo deslocar ela, por exemplo, para o ponto de necessidade, fazer num leito de um hospital, num postinho de saúde. Ela é uma técnica cara que precisa de um equipamento robusto. Pensando nisso, com essa motivação de produzir diagnósticos rápidos, de baixo custo, que possam ser levados ao ponto de necessidade, essa é a motivação para trabalhar com a técnica de amplificação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, chamada de LAMP, que é uma técnica, então, que faz o que o PCR faz, amplifica DNA, milhões de cópias do DNA, mas faz isso de uma forma mais rápida, mais barata, mantendo a mesma eficiência de um teste baseado em biologia molecular. Então, eu coloquei 2 frases aqui que são a motivação do nosso trabalho. Uma é o Notomi, ele é o criador da técnica, né, do LAMP, que ele criou essa técnica em 2000, mas essa é uma frase aqui dele de 2009, que ele diz, né, que o diagnóstico rápido é muito importante, não apenas para, né, prescrever o diagnóstico correto, mas, por exemplo, em casos de isolamento, como foi caso de pandemia, evoluir para micro-organismos resistentes, tá? Esse Zablon é um importante também pioneiro da LAMP também, que trabalhou muito, ele é queniano, né? E como ele trabalha muito com testes também alternativos, moleculares, né? Ele diz o quanto é importante que esses testes sejam eficazes no ponto de atendimento, principalmente em áreas com poucos recursos, né? É aí que é muito importante a aplicação desse tipo de testes em áreas com poucos recursos. Isso é realmente uma barreira. Então, eu coloquei aqui qual que é a missão do nosso laboratório, do nosso grupo de pesquisa, né? A gente, então, busca sempre desenvolver pesquisas que sejam inovadoras, aplicadas à biotecnologia, à saúde, às ciências da vida em geral, né? Visando desenvolver soluções que tenham alta precisão, que são acessíveis e que produzam elevado impacto social.
Então eu coloquei aqui algumas coisas que a gente faz, né? Desenvolvimento de metodologias LEMP para diagnóstico de diversas doenças infecciosas. A gente já desenvolveu metodologias LEMP para mais de 10 tipos de doenças infecciosas diferentes. A gente, a partir da pandemia, né, tem feito monitoramento de variantes. A gente adapta esses testes para dispositivos microfluídicos, vou falar um pouquinho depois. A gente fez bastante ações coletivas, testes no point of care. Eu não vou ter tempo de falar aqui, mas uma coisa que a gente também trabalha é com vigilância epidemiológica através de monitoramento de águas residuárias. Isso são algumas coisas que a gente faz lá no nosso laboratório. Bom, mas o que é essa LEMP? É a técnica de biologia molecular que produz a amplificação do DNA, do fragmento de DNA de interesse que eu vou usar para o meu diagnóstico, então. O que significa LEMP? Né? O acrônimo para Loop Mediated Isothermal Amplification, LEMP. Então, o que ela é? É uma técnica que amplifica, como eu já disse, fragmentos de DNA ou RNA, depende do genoma do micro-organismo, né? Loop Mediated, por quê? Porque eu não vou ter tempo aqui de explicar direitinho, passo a passo, de como ela funciona, mas ela produz estruturas intermediárias durante o processo de amplificação com loops nas duas extremidades. Por isso que esses loops, ele facilita o processo de amplificação. Por isso ela é uma técnica muito poderosa que produz muitas cópias em um tempo de curto muito pequeno. O que ela é? Por que ela é uma técnica? Por que o PCR não é aplicável no point of care e a LEMP é? É esse o diferencial dela. Ela ocorre em temperatura isotérmica. Por ocorrer numa temperatura constante, eu não preciso de um equipamento robusto. Eu consigo fazer num banho-maria. Desde que eu consiga manter ali a temperatura constante, que a enzima que trabalha nessa técnica, ela funciona ali entre 60 a 72 graus Celsius, é a temperatura ótima de atividade da enzima, e o que não é difícil de ser atingido. Então eu consigo, com um equipamento muito simples, fazer essa técnica, né? Eu não preciso de um equipamento robusto. Então, por trabalhar isotermicamente, esse é o grande diferencial dela em relação à PCR, que precisa de ciclos de aquecimento, e por isso ela é tão facilmente adaptada ao point of care. E amplification, porque produz milhões de cópias, isso eu já expliquei, né? Vamos. Então, por que a LEMP, né? Por que eu busquei trabalhar com essa técnica? A gente trabalha com ela desde 2015. Então, tem 10 anos que a gente tem trabalhado com essa técnica, né? Então, ela precisa de um aparato instrumental barato, simples. Uma grande vantagem, eu vou falar daqui a pouco, é que a técnica amplifica, produz milhões de cópias do fragmento de DNA, mas eu preciso detectar, eu preciso ler, eu preciso enxergar, produziu essas cópias, né? Eu consigo fazer isso através de modo simples de leitura, que são as detecções visuais. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre detecção visual. Eu consigo apenas olhar e ver pela cor se a reação de amplificação ocorreu ou não. Então, isso também não precisa de uma instrumentação para ler o resultado. Isso ajuda demais a adaptação no point of care. O tempo da reação é muito mais rápido do que um PCR, por exemplo, porque eu não preciso ficar subindo e descendo, resfriando e aquecendo. Vai na temperatura constante o tempo inteiro, então eu posso fazer uma reação de amplificação de DNA de 10, em média é 20, 30 minutos uma reação dessa. Então é muito rápido, né? Uma PCR vai aí cerca de 2 horas, então é bem mais curto o tempo. Então, para testar grandes populações, assim, então para fazer um grande número de testes, é uma técnica bastante interessante. E por ser isotérmica também, ela facilmente a gente adapta ela a dispositivos microfluídicos, a plataformas miniaturizadas que podem ser portáteis e irem a campo também. Então, isso tudo faz com que ela seja uma técnica com grandes aplicações no point of care, que é o ponto de necessidade, né? O teste vai até a pessoa. Em vez da pessoa se deslocar aos grandes centros, principalmente, por exemplo, começo de pandemia, PCR não é uma técnica tão popular.
foi a técnica padrão ouro, mas só grandes centros tinham equipamentos. Então, a pessoa que mora no interior, que mora em locais afastados, o que a pessoa tem que fazer? Viajar, ir até o grande centro, né? O teste point of care é diferente, ela não precisa ir até o grande centro, o teste vai até onde ela está. Isso facilita demais um diagnóstico mais rápido da pessoa, né? Então, o que eu estava falando para vocês, a LEMP é uma técnica que vai amplificar uma síntese enzimática de fragmentos de DNA. Mas depois eu preciso de uma técnica para ler o resultado. Amplificou? Tá com o patógeno lá. Não amplificou? Não tá. Como que eu vou saber se o resultado é amplificou ou não amplificou, positivo ou negativo? Eu preciso de uma técnica de leitura. Existem várias. Eu não tenho tempo para falar sobre tudo. Eu vou focar nas duas principais que a gente trabalha e que vai aparecer os resultados aqui, até para vocês entenderem a cor. Por que uma hora eu mostro uma coisa com uma cor, outra hora eu mostro outra coisa com outra cor? Então, a gente começou, quando eu comecei a trabalhar com a técnica, eu usava o modo de detecção visual utilizando intercaladores de DNA e depois a gente migrou para indicadores de pH. Aqueles indicadores, para quem já fez titulação, lembra que usa indicador de pH na titulação para ver quando a reação acaba? Aquele indicador de pH, que é uma molécula sensível à variação de pH. Ela apresenta uma cor num pH e outra cor em outro pH. Esse tipo de molécula mesmo, muito simples, a gente pode usar para ler o resultado na nossa reação. Vou explicar um pouquinho de mais detalhes só para vocês entenderem por que a cor. Então eu vou falar sobre esses dois modos de detecção que são mais simples. E é o que a gente usa nos nossos trabalhos. Uma é um intercalador de DNA. O que acontece? O DNA não é uma molécula que naturalmente ela floresce, né? Mas a gente pode colocar no meio uma molécula que é intercaladora de DNA. Quando ela intercala nas bases nitrogenadas da molécula de DNA, ela produz uma fluorescência. Então, por exemplo, a gente usa uma molécula que chama Cybergreen, ela é uma molécula intercaladora de DNA. Quando ela intercala aqui na dupla fita, gera uma fluorescência. Então aqui tá vendo no tubinho ali verde fluorescente? Por que tá fluorescente? Eu coloquei o intercalador de DNA. Ali naquele tubinho produziu milhões de cópias. Cada uma das moléculas amplificadas está intercalada com um intercalador de DNA. Isso gera uma fluorescência. Quando não amplificou, não tem milhões de cópias. Então nem dá pra ver, porque aqui a gente excita com uma luz negra mesmo, só pra gente conseguir ver a fluorescência. Aí por causa disso, mas aqui tem um tubo que não tem fluorescência. Por quê? Porque não amplificou, não gerou essa fluorescência, porque o intercalador de DNA não achou os fragmentos amplificados. Então, esse é o intercalador de DNA. Outro modo de eu ler, então, é usando o indicador de pH. Eu vou colocar dentro da minha reação química um indicador de pH, que é aquela molécula que é sensível. Enquanto o intercalador de DNA vai direto nas moléculas amplificadas, o indicador de pH ele vai num subproduto da reação. O que acontece? Quando está amplificando o DNA, está estendendo a fita e nucleotídeos são colocados na molécula do DNA, faz uma ligação fosfodiéster ali e que vai liberando prótons no meio. Então libera H+. Com isso, o que acontece com o pH do meio? Vai cair. Quando o pH cair, o indicador de pH vai mudar de cor porque o pH do meio caiu. Ou seja, amplificou o DNA, se amplificou, ocorreu síntese do DNA, o pH do meio cai e o indicador muda de cor. Muito simples, né? Se não amplificou, o pH não cai. E a molécula continua da mesma cor de antes. Então, por exemplo, aqui um indicador que a gente usa, o vermelho de fenol, por exemplo, no pH mais alto, ele fica um rosa, quando cai o pH, ele muda para amarelo. Então é muito fácil de interpretar, é uma leitura visual muito fácil. Tá rosa, não amplificou, não liberou próton no meio, não caiu o pH. Tá amarelo, amplificou. Então uma reação negativa, uma reação positiva. Amplificou e não amplificou. A gente começou a trabalhar com esse tipo de detecção, mas hoje a gente prefere muito mais trabalhar com indicadores de pH. Primeiro, que é muito mais barato do que os intercaladores de DNA, muito mais barato. E outra coisa é que o intercalador de DNA, ele precisa ser colocado no final da reação, porque ele inibe se eu colocar no começo. Então, terminou a reação, eu tenho que colocar. E o indicador de pH pode ser colocado desde o início da reação. Então, por todas as vantagens, a gente hoje dá preferência para esse tipo de leitura. Solúvel em água, isso, meio aquoso.
Meio aquoso. Mas a reação de amplificação de DNA ocorre em meio aquoso. É isso. Então é tranquilo. Bom, aqui também quero só mostrar, não vou ter tempo de entrar em detalhes, mas o meio, a plataforma que a gente faz a reação pode ser numa escala convencional, microtubinhos normais, onde a gente coloca ali cerca de 15 a 25 microlitros, microtubos, ou a gente pode fazer em plataformas miniaturizadas, que a gente chama de microchips, e aí o céu é o limite, né? Eu posso ter designs de vários, depende do que você quer. Coloquei só alguns exemplos aqui de alguns designs de microchips onde a gente pode fazer a nossa reação, porque qual a grande vantagem de fazer nesse tipo de plataforma? A gente consegue integrar etapas, sem ter que passar de um tubo para o outro, e às vezes a gente quer integrar a extração com a amplificação, e a gente consegue fazer crescimento de células, a gente consegue integrar muita coisa nesse tipo de plataforma. Então, por isso que o meu laboratório chama laboratório de biomicrofluídica, porque a gente faz muita bioanalítica nos dispositivos microfluídicos, tá? Bom, então, como eu falei, a gente começou a trabalhar com a LEMP mais ou menos em 2015, sem experiência nenhuma. O primeiro artigo foi só sair em 2017, mas nem trouxe ele aqui. E logo depois a gente começou, então, a se preocupar com problemas de impacto social. Então, nessa época, e até hoje, né, doenças de grande impacto social são as arboviroses, né? Tinha tido ali, logo em 2015, a gente teve um surto muito grande de Zika vírus, que causou muitos problemas de saúde em recém-nascidos, aquela coisa toda que muita gente lembra, né? Então a gente desenvolveu metodologias LEMP para arbovirose. Então a gente fez aqui um primeiro artigo aqui que a gente fez para dengue, depois a gente fez para zika, depois a gente fez para chikungunya, aqui um teste para chikungunya, depois uma aluna de doutorado fez em um dispositivo os 3 de uma vez, a gente conseguia fazer dengue, zika e chikungunya junto com os controles, a gente fazia as 3 arboviroses aqui simultaneamente, enfim, estávamos felizes da vida trabalhando aqui com as nossas arboviroses, isso aqui até 2019, quando, enfim, lá trabalhando feliz da vida com as arboviroses, aí chega essa história que todo mundo lembra, que para finalzinho de 2019, dezembro de 2019, lá em Wuhan, na China, estourou, apareceu o primeiro caso do Covid, né? A gente, pelo menos eu até então, né, a gente nunca tinha vivido uma pandemia, achava, lá na China, né, vai ficar lá, não vai... Eu lembro da minha mãe, nessa época eu estava até viajando, quando saiu essa notícia, eu tava na Argentina, minha mãe me ligava, Gabriela, um negócio na China, mãe, mas eu não tô na China, eu tô na Argentina. Aí tipo assim, eu não tinha essa noção, né, assim, de que a coisa viraria o que virou, né, mas enfim, isso foi no finalzinho de 2019, só para que vocês se localizem, porque já faz um tempinho, talvez vocês tenham esquecido dessas datas. Em fevereiro, em 26 de fevereiro, o primeiro caso chegou no Brasil, né? Depois do carnaval, logo, todo mundo lembra disso, desse moço lá, né? 26 de fevereiro. 11 de março, a OMS declara a pandemia. Aí aqui que a gente viu que a coisa era de verdade, né? Foi 11 de março que caiu a nossa ficha. Até então a gente não estava com muita noção da situação. Mas 11 de março, me lembro direitinho disso, a OMS fala, gente, isso é uma pandemia. Aí a gente assustou. Aí o que aconteceu? Até então só 11 de março realmente que a minha ficha caiu. Estamos nesse momento de pandemia. Aí foi onde eu falei, pô, a gente já sabe fazer... E aí, claro, era todo aquele caos, não existia teste quase, enfim, gente morrendo, todo aquele caos. A gente falou, a gente sabe fazer um teste molecular para arbovírus, é só adaptar, mudar o primer, vai dar certo, enfim. Eu tive essa ideia, chamei meus alunos, falei assim, gente, vamos fazer teste para Covid? Eles quase me mataram. Professora, a gente tem muito medo. Todo mundo tinha muito medo. Não sei se vocês lembram do medo e do pânico, que a gente, se falasse que tem alguém com Covid passando ali, você saía correndo. Professora, a gente tinha muito medo, não sei o que, não sei o que.
Aqui, quem tá aqui é São Paulo, quem é dessa época. Aí eu falei, se vocês não forem, eu vou sozinha. Vocês vão ter coragem de me deixar sozinha? Não, professora, a gente não tem coragem. Eu falei, então vamos. E aí a gente quis, né, esse sonho, era um sonho, então, vamos trabalhar com o teste para Covid, a gente tinha esse realmente sonho de ajudar. A ideia era realmente, vamos ajudar, a gente sabia que a gente estava num momento caótico, vamos ajudar. Aí eu falei, primeira coisa, para eu desenvolver um teste eu preciso de uma amostra, eu preciso de ter o vírus na mão, sem ele eu não consigo fazer nada, né? Aí eu falei assim, ninguém vai dar amostra de paciente doente para mim. Eu sabia que ninguém ia fazer essa loucura, era um caos muito grande. Falei, eu sozinha, a Gabriela, jamais vou conseguir isso. Falei assim, vamos falar com o reitor, porque com o peso do nome dele, quem sabe ele consegue, né? E aí escrevi uma carta, e lembra, a OMS declarou pandemia dia 11, dia 16 eu comecei a me mexer. Dia 16 escrevi uma carta pro professor Edivar, que era o reitor na época, eu falei assim, eu sei fazer um teste para isso aí, acredita em mim. Só preciso de uma ajuda, eu preciso do vírus. Aí ele, vou te ajudar tudo, e foi muito difícil conseguir esse vírus, mas enfim, eu lembrei de um laboratório da USP que eu tinha ido lá há poucos dias, dado uma palestra lá, falei, então o laboratório do professor Durigon, que foi o laboratório que isolou do primeiro paciente daquele lá, foi ele que isolou, e ele começou a fazer culturas para distribuir para quem quisesse fazer pesquisa. E aí eu liguei lá, eles arrumaram, eu pedi um amigo, falei assim, vai lá, busca. Foi corajoso também esse meu amigo, foi lá, buscou, pôs no correio, o correio parado. Eu falei com o professor Gesiel, que falou com o chefe do correio, que abriu o container só para pegar esse vírus. Isso, pensa, dia 16 isso tudo, dia 21, 5 dias depois a gente já tinha o vírus, já tinha o primer, já tinha tudo e já estava trabalhando. Fiz uma lasanha para os alunos, porque só com comida você consegue trazer aluno para trabalhar num sábado. Para falar que o aluno vir trabalhar no sábado, só se trouxer comida. Fiz, isso aqui é uma lasanha, uma Coca-Cola... E comprei os alunos assim, isso num sábado, porque a ansiedade era tão grande que não dava para esperar segunda-feira. A gente não conseguia. A gente estava com o vírus na mão. Uma loucura, porque todo mundo corria desesperadamente do vírus. Eu peguei o vírus, pus no meu freezer. E fazer o quê, né? Enrolei como se aquilo adiantasse. Pus dentro de uma vasilha, dentro de outra, enfim. E aí, dia 21, a gente começou, isso aqui já foi resultado, a gente ainda usava o intercalador de DNA. E feliz, o sorriso ainda de quem tinha energia, né? No primeiro final de semana trabalhando, mas enfim, 21. Importante dizer que eu não tinha estrutura de laboratório, além de tudo, muito corajosa, não tinha estrutura de laboratório, porque até então, tudo que eu fazia era em parceria com o ICB. Eu era uma professora, né, razoavelmente recém-contratada, que tinha pouca estrutura de laboratório e não tinha como. Aí falei com a professora Elisângela, uma pesquisadora incrível, falei, Elisângela, vamos, e ela topou, me deu a chave do laboratório dela, e foi assim que a gente começou. Só que, gente, eu tinha um restinho de enzima num frasco, isso era tudo que eu tinha. Que não tinha um frasco completo de enzima. Cadê o dinheiro? O dinheirinho era pouquinho para uma proposta tão ousada, né? Então, a gente chegou no dia mesmo que os alunos falaram, professora, amanhã não tem como trabalhar porque não tem luva. Não tem luva. Acabaram-se as luvas e não tinha dinheiro, não tinha luva. Para trabalhar com uma doença daquele nível, que era naquela época, não tinha luva. Claro que eu não podia deixar os alunos trabalharem sem luva. Aí falei com alguém doou uma caixa de luva, mas o projeto não teria vida longa desse jeito, né? Enfim, não tinha. Aí o que a gente fez? E com os resultados bem promissores, bem animadores, mas sem dinheiro não teria como. Aí a ideia foi, vamos divulgar o projeto, porque quem sabe a gente atrai atenção. Gente, não tinha vacina. Vocês lembram? A vacina foi mais de um ano depois. Mais de um ano. Nessa época, a única forma de conter um pouco a disseminação do vírus era teste. Você testa a pessoa, isola
pegou para ela não transmitir para seus familiares, para outras pessoas, enfim. Era só, a única coisa que a gente tinha teste. Só que era um caos, por quê? Teste de PCR, poucos laboratórios faziam ainda nesse começo de pandemia. Quando fazia, 15 dias para sair o resultado. Ou seja, isso não ajudava tanto no isolamento do paciente. Quando vinha o resultado do PCR, o período de contaminação do vírus já tinha até passado. Então, a sociedade precisava muito de teste, de gente que pudesse ajudar. A gente tinha essa possibilidade, precisávamos de dinheiro. Fomos divulgar. Então, essa experiência que eu quero compartilhar com você é que se um dia você também tiver uma situação dessa, né, abra a boca, fala, olha, eu sei fazer isso, eu posso ajudar dessa forma, vá atrás, procure. Foi isso que a gente fez. Então, essa primeira matéria aqui, ó, aqui a gente no laboratório, ai, não vai dar para ver, né, a data ficou muito pequeno, mas é abril. Março em abril de 2020 a gente estava com a primeira matéria aqui no Popular. Aí depois, um mês depois, a gente fez aí quando a gente já tinha mais resultado, fizemos uma matéria para o jornal Anhanguera, eles foram lá no laboratório, gravaram tudo, e depois disso não parou, né? Aí todos os veículos querem, enfim, e isso começou a chamar a atenção da sociedade, que a gente poderia, o FG teria condição de ajudar a sociedade produzindo um teste, principalmente que insumo para PCR estava em falta, né? Então era importante ter um teste alternativo. Então, com essa divulgação aí, misericórdia, com essa divulgação, a gente conseguiu atrair recursos. O Ministério Público do Trabalho viu a reportagem e falou assim, nós temos recursos de multas que devem ser voltadas para a própria sociedade. Esse recurso de multa deve voltar para a sociedade. Isso era uma forma de ajudar. Então, a gente assinou um termo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho, onde a gente recebeu 1.322.000. Para quem não tinha um centavo, eu chorei demais quando isso aqui aconteceu, né? Bom, então a gente fez, esse aqui foi o dia que a gente assinou. Julho, gente, veja como tudo foi muito rápido. Julho a gente já estava recebendo esse 1.322.000, e aí a gente... Multa essas multas eles podem aplicar em projetos que retornem benefícios para a sociedade. Enfim, ganhamos dinheiro de outros órgãos de fomento também, CNPq e FAPEG. Bem menos, claro, outras cifras. Mas enfim, gente, vou ter que passar rápido. A gente desenvolveu o teste com indicador de pH para Point of Care, onde a gente tirava o suave da pessoa ali e já fazia o teste ali. Então, a gente fez campanhas de testagem, a gente testou em Goiânia, mais de 4.000 pessoas foram testadas com o teste que a gente desenvolveu. A gente fazia campanhas, a gente ia, como era, quem financiou o projeto, o Ministério Público do Trabalho, o procurador falou assim, você pode testar trabalhadores? Eu falei, claro, posso testar trabalhadores. Então a gente ia, trabalhadores da limpeza, a gente foi na Comurg, a gente foi em empresa de ônibus, a gente foi em polícia, a gente foi, principalmente aqueles profissionais, a gente pensava, quais são os profissionais mais expostos, não pararam na pandemia, não fechou, né? Limpeza urbana, motorista de ônibus, então a gente ia nessas empresas. Isso aqui a gente lá na Polícia Rodoviária Federal, a gente lá na Comurg, no centro de eventos, empresa de transporte. Então, assim, a gente fez muitas campanhas de testagem, muitas. E assim, era muito triste ver aquela fila de pessoas doentes, doidas, procurando um teste, né? E aí... Esse aqui, a gente também, para mostrar que realmente o teste era Point of Care, a FAPEG também nos convidou para ir aqueles mutirões que o estado de Goiás faz, onde corta cabelo, tira identidade, documento. Então, normalmente é assim, estacionamento de um shopping, que foi isso aqui. A gente foi, então só para vocês verem que realmente é Point of Care, você vai rodar, né? Vídeo, roda, por favor. Vamos ver se eu consigo clicar nele aqui. Aqui, a gente fazer uma mesinha daquela de plástico de parque, o nosso bloquinho de aquecimento aqui, ó, aqui o bloquinho de aquecimento. E a gente, as pessoas chegavam lá, faziam coleta, a menina já fazia o laudo aqui, a pessoa já 1 hora depois saía de lá com o laudo na mão. Então a gente fazia tudo assim, ó, uma mesinha desse tamanho, de plástico,
levou os tubinhos, os blocos e fizemos o teste no meio do nada, né? Só para mostrar mesmo que o teste é point of care. Vamos, passa, por favor. Ajuda. Aqui talvez, não sei se vocês vão lembrar, talvez os alunos de graduação não lembrem, porque vocês não estavam aqui, porque isso aqui foi em 5 de 21. Isso ainda, a vacina estava começando, ainda precisava de muito teste. A gente fez uma campanha aqui dentro da UFG, a gente testou 1.028 pessoas em 3 dias de testagem. Então a gente testou muita gente, alunos, professores, funcionários, técnico administrativo, terceirizados, todo mundo. Hã? Você fez essa testagem? Pois é, a gente divulgou bastante e testamos muita gente, tá? Outra coisa que a gente fez foi... O teste é point of care, dá para você aplicar dentro de um hospital? Dá, a gente foi para dentro do hospital das clínicas, doamos, né, a gente tinha recurso do projeto, doamos teste para o hospital das clínicas. Então o paciente, porque nessa época quem fazia teste para o hospital das clínicas, lá 15 dias para o resultado. O paciente chegava, eles não sabiam manejar o paciente, ele veio para fazer, tá com um problema no rim, mas ele tá com Covid, para qual ala ele vai? Não sabia. Então, isso aqui foi uma experiência incrível, porque eles nos relatavam. O paciente chegava lá, esperava 1 hora depois, ele sabia exatamente para onde tinha que manejar esse paciente, né? Então a gente fez o teste, então divulgou bastante na mídia também, que o HC estava fazendo o teste, que foi desenvolvido pela UFG. Aí, a gente sabia que aí a pandemia ainda estava crítica, né, gente? Foi muito tempo, né? A gente tinha um teste que podia ajudar, mas nós, um grupo pequeno, não conseguia atender tantas pessoas assim, né? A gente queria ajudar mais e mais pessoas, então a gente tinha que difundir. E a nossa ideia foi, a gente recebeu financiamento público, queremos ajudar a sociedade, gratuitamente. O que a gente fez? Vamos passar isso para laboratórios. Laboratórios que queiram fazer o teste que a gente desenvolveu. Vem aqui que a gente vai passar o teste para vocês, vai transferir essa tecnologia, vocês vão fazer na população, porque mais gente vai poder ser beneficiada. Então eles receberam gratuitamente uma transferência de tecnologia, receberam treinamento, vieram para cá, receberam todo o suporte técnico e tal. E a gente fez uma exigência de contrapartida. Vocês têm que entregar o resultado rápido, no mesmo dia, porque o teste é rápido, e o valor tem que ser muito mais barato do que o PCR, porque vocês não, né? O teste é mais barato, então vocês não podem ganhar dinheiro em cima disso. Vocês têm que fazer o teste muito mais barato. E aí, isso a gente abriu um edital de transferência tecnológica, laboratórios se aplicaram, né? Tinha todas as exigências, documentação, aquela coisa que tinham que entregar. Aqui o dia que os 5 laboratórios assinaram o contrato com a UFG, aqui o reitor da época, o procurador do Ministério Público do Trabalho, que foi quem destinou o recurso, né? E aqui um dos laboratórios assinando a transferência de tecnologia, e esses laboratórios, então a gente fez essa transferência, a intenção sempre foi ajudar a população. Então, a gente recebeu o recurso público e devolveu para a sociedade também, tá? Então aqui a gente tem... Aqui saiu no Diário Oficial da União, né, as transferências de tecnologia. Aqui eu fiquei com medo de pôr esse vídeo aqui ser mal interpretado por estar fazendo propaganda, não é propaganda de nenhum laboratório, ok? Mas é um dos laboratórios que realmente fez. Então, isso aqui é a divulgação. Eles tinham uma tenda ali em frente ao Orion, né, a Portugal ali, né? E aí tinha 2 filas, uma fila para PCR e outra fila para o RT-LAMP. Então as pessoas chegavam, às vezes falavam, quero fazer o teste da UFG, né? Porque era um teste que saía o resultado mais rápido e também era muito mais barato. Então tinha essa opção, né? Eu trouxe esse vídeo aqui, não vou deixar nem ele passar. Olá, eu sou Ana Cláudia, biomédica do Laboratório Stocenter. Eles divulgaram em parceria com a Universidade Federal de Goiás, estamos com um novo teste para a detecção da Covid-19. Ele é o RT-LAMP, um teste molecular que serve para fazer a detecção do vírus na fase inicial da doença, ou seja, cerca de 3 a 10 dias após o início dos sintomas. Ele também serve para poder fazer a detecção nos pacientes assintomáticos, ou seja, aqueles que ainda não estão apresentando sintomas. Ele possui uma precisão de 95% quando comparado ao teste de RT-PCR, que é o teste padrão ouro disponível uma no mercado. mesinha simples também, o resultado dos pacientes, ali 2 pacientes com Covid. Mais rápido e possui um preço mais acessível em comparação ao Preço mais RT-PCR. acessível comparado ao...
ao RT-PCR. Então, assim, a intenção aqui não é fazer propaganda do laboratório longe de mim, mas só para mostrar que realmente isso aconteceu na prática, tá? Eles ficaram, acho que quase um ano, depois quando realmente caiu e até PCR caiu demais, quando a vacina realmente veio, mas eles ficaram por um ano fazendo o teste RT-LAMP lá na unidade do Citocenter, e eles faziam dentro. A gente foi lá, deu treinamento, tudo. Enfim, gente, eu acho que eu já estourei meu tempo, eu não vou falar mais dos outros trabalhos que a gente fez, de rastrear variantes, aí depois ver, né, uma coisa que a gente nem imaginava, que o vírus ia mutar, ia ter variantes, e aí vigilância epidemiológica, a gente fez rastreamento de variantes, vou só chegar no último slide, tá? Só para mostrar a fotinha do pessoal, a gente tá fazendo teste multiplex, no meio disso tudo, veio uma monkeypox, logo emendado com a Covid-19, não sei se vocês lembram, monkeypox. Esse é o que eu digo do legado da Covid, né? A início a gente já tinha um laboratório estruturado, a gente já tinha condições. Quando veio monkeypox, gente, até os LACEN se estruturarem, não tinha teste na cidade para monkeypox. O pessoal me procurava, a gente. Então, assim, aqui dentro da universidade fiz teste em várias pessoas, na comunidade as pessoas procuravam, porque a gente fez um teste, eu acho que em uma semana. A gente já tinha tudo muito estruturado, então em uma semana a gente fez o teste para monkeypox. O monkeypox é um vírus que dá aquelas feridas assim na pele, sabe? Que fica todo cheio de feridinha. Não. É umas pústulas que enche de pus, uma coisa horrível. Eu não tinha tanto medo de pegar Covid quanto eu tinha de pegar monkeypox. Enfim. Aqui não vai dar tempo de eu falar, mas é um outro trabalho que a gente tem hoje também bastante relevante, que é detectar bactérias resistentes a antibióticos. Você tem que fazer aquela cultura sem demorar 3 dias para sair o resultado. Em meia hora a gente consegue saber se aquele paciente está com uma bactéria resistente a antibiótico, né? Um método por LAMP. Enfim, deixa eu encerrar, porque senão não vai dar tempo nem de fazer perguntas. Tem que agradecer, eu quero muito agradecer a equipe, principalmente a equipe daquela época. Só o Paulo ainda tá, os outros todos, né, já defenderam doutorado, já não estão mais no laboratório. Gosto muito dessa foto também, acho que não vai dar para ver, mas ela foi tirada às 2h38 da manhã. Esse dia a gente saiu do laboratório às 5 da manhã, foi a nossa primeira testagem, gente. Eu saí de casa às 6 da manhã, fiz coleta e fiquei no laboratório até às 5 da manhã, foi a nossa primeira grande testagem. A gente estava muito empolgado, a gente não queria ir embora, porque a gente estava achando incrível a gente conseguir fazer aquilo e testar as pessoas, né. Agradecer, esse é o grupo atual, né? O nosso grupo é um grupo pequeno, né? A gente tem o Paulo, que é aluno de doutorado, a gente tem o Leonardo, mestrado, a Charleane, mestrado, a Isadora e Davi, mestrado, Natália e Mayra, iniciação científica. E os órgãos de fomento, que sem eles, né, a gente não teria conseguido realmente ter essa experiência incrível, que pra gente foi, eu falo sempre que a pandemia a mim causou uma duplicidade de sentimentos, é claro, muita tristeza por tudo que estava acontecendo, medo de morrer, medo de perder as pessoas que eu amava, mas em compensação a gente teve uma experiência incrível de poder sair da bancada de laboratório e realmente atender a sociedade numa demanda que é muito necessária do momento, e a gente conseguiu. E a gente conseguiu porque estávamos razoavelmente preparados, né? Então a gente tem que estar sempre preparado, porque quando passar a demanda, quando ela surgir, a gente tem que estar pronto para atender rapidamente. Não dava tempo de esperar, as pessoas estavam morrendo, a gente tinha que agir rápido. Então a gente teve essa experiência incrível que pra gente foi muito gratificante. Bom, gente, estou aberta às perguntas, desculpa ter passado o tempo. Não, professora, pode ficar por aqui que nós vamos... passou um pouquinho, mas está ótimo. Acho que foi uma mensagem fantástica. Estamos abertos para perguntas, sim. Se você puder falar alto, por favor. Ótima pergunta mesmo. Como é que é seu nome?
Pablo, é o seguinte, a base do teste de amplificação de DNA, a gente precisa da enzima, que é o processo enzimático de síntese, a gente precisa dos nucleotídeos que vão ser inseridos, e o reagente decisivo para ser o dengue, o zika, o covid, ou influenza, é um reagente chamado primer, que é o iniciador da reação, que é aquele que tem a sequência complementar ao seu alvo, ao seu organismo. Então, a gente tem que mandar sintetizar. Esse é o único reagente que muda. É o primer. É ele que é o iniciador. Só começa a produzir fragmentos de DNA se ele encontrar a região complementar, exatamente. Aí ele vai se ligar lá, vai estabelecer ligações químicas e a extensão da fita de DNA vai ocorrer. Então, o que a gente precisa? Então, a gente sabia fazer a técnica para arbovirose. A gente sabia que se a gente conhecesse, só que a gente precisa da sequência do genoma, a gente precisa do genoma sequenciado. Não sei se vocês lembram, foi muito divulgado também a brasileira que sequenciou o genoma da Covid em 72 horas, 48 horas, foi uma coisa muito rápida, o que demorava muito mais tempo, mas é porque as pessoas não entendem que a gente se debruçou, tipo, não dormiu, a coitada, entendeu? Então, por isso que ela fez muito mais rápido. Então, como a gente tinha? Então, alguém foi lá e sequenciou é ler o genoma inteirinho. Então, eles depositam isso em repositórios lá em sites, repositórios onde tem a sequência. Então vai estar lá a sequência todinha, por exemplo, Covid, 30 mil pares de base. Eu vou lá, vou selecionar só um gene. Lembra que eu vou amplificar só um pedacinho? E aí eu vou mandar desenhar o primer para esse pedacinho. É Covid? Então, agora eu vou lá e procuro. Qual que é a sequência desse genoma? Então, eu vou amplificar esse gene. Desenho esse primer, eu consigo adaptar. Por isso que para a monkeypox também a gente adaptou muito rápido. Eu preciso só desenhar um novo primer. Desenho um novo primer é o tempo, como no Brasil, né? Não é tão rápido. Eu preciso, às vezes... Mas até a gente conseguir uma empresa nacional, porque às vezes você for para uma empresa que vai fazer isso fora do Brasil, demora um pouco chegar. Mas enfim, o que a gente precisa é o prazo de mandar sintetizar, chegar os primers, aí você vai dar aquela otimizada na reação, né? Ver qual é o tempo, às vezes para cada primer a reação às vezes demora um pouco mais a acontecer, ou menos, a melhor temperatura para o primer se ligar, então você vai dar uma otimizada. Então é só desenhar um novo primer e otimizar. Por isso que a gente fez tão rápido, porque a gente já tinha todo esse know-how, só mudamos o desenho do primer. Então, a adaptação para o novo micro-organismo é muito fácil. Desde que você domine a técnica, a adaptação é muito fácil. De nada. Um gene. Então, aí, para cada organismo, a gente vai ter... Eu quero o quê? Uma região conservada do vírus, por exemplo, né? Eu vou procurar a região... Eu tenho que pegar uma região que é muito característica daquela espécie... Isso, porque o genoma, na maioria das vezes, por exemplo, ele tem muitas partes iguais de um organismo para o outro, mas tem genes específicos, e aí a gente busca isso na literatura, que identifica aquele micro-organismo. Aí dentro desse gene, por exemplo, quando a gente estava desenvolvendo o teste para Covid, a gente escolheu uma região conservada do vírus. Aí depois, quando a gente queria distinguir variantes, a gente queria distinguir justamente a mutação. Aí eu escolhi aquele gene que tinha mutado, que alguém foi lá, sequenciou e falou assim, ó, essa nova variante é porque mutou aqui. Então aí eu escolhi esse gene que está mutado. Então tudo depende. Se você quer fazer um teste para identificar só o micro-organismo, é melhor pegar uma região conservada, porque se ele mutar, você ainda assim consegue detectar. Agora, se você quer fazer rastreamento de variantes, aí você vai escolher o gene mutado. Então, tudo depende qual o seu foco, entendeu? É diagnóstico, região conservada. É vigilância epidemiológica, vigilância de variantes, região mutada. É mais ou menos assim. Tem que conhecer, tem que ter estudo sobre aquela espécie, né? Perguntas? Enquanto o pessoal está pensando aí na pergunta, eu vou fazer uma aqui também.
Você terminou falando de bactérias resistentes, né? Uhum. Aí eu fiquei me perguntando aqui, como é que é isso? Você pega do paciente uma saliva, o que você pega do paciente? O sangue? Você podia dar um pouquinho mais de detalhes a respeito desse trabalho que está em andamento? Esse é um trabalho que a gente está fazendo. A gente... quando ela é resistente a algum antibiótico, pode ser que essa resistência tenha se desencadeado porque ela tem algum gene específico. Então, a gente desenvolve o teste baseado naquele gene que está gerando aquela resistência ao antibiótico. Então, a gente pega o gene que caracteriza a resistência e faz uma técnica de amplificação. Então, se ela está resistente, ela tem o gene, se tem o gene, vai amplificar. Então, como que isso é feito convencionalmente? Quando a gente vai tá com uma infecção, bactéria, né, uma bactéria, vai ver se é resistência, vai fazer a cultura, você vai ver o fenótipo ali, vai identificar qual é a bactéria, e depois você tem que pôr naqueles discos, ver se é resistente. Isso vai demorar uns 3 dias, né? A gente faz um teste baseado em biologia molecular, que é detectar esse gene. Então, a gente é o mesmo tempo de duração ali. 30 minutos, a gente consegue detectar o gene, se ele tem aquele gene resistente àquele antibiótico. E aí, isso pode ser de diferentes tipos de amostra, onde o patógeno vai estar. Então, por exemplo, amostra de sangue, pode ser amostra de sangue, amostra de saliva, desde que a bactéria esteja presente no organismo daquele paciente, qualquer amostra vai funcionar. Perguntas? Professor Hernando aqui do Instituto de Física. Você só trabalha a nível de biologia molecular. Você não trabalha com os micro-organismos lá no seu laboratório, não, né? Ou você cultiva eles lá para fazer isso? Não, eu não faço cultivo porque eu não tenho nível de segurança para cultivo. Eu tenho cabines de segurança NB2 que eu consigo manipular, mas cultivar, que aí já é uma NB3. Mas esses micro-organismos você faz parceria com alguém? Sim, por exemplo, na época da Covid, eu faço. A gente tem parceria com a Fiocruz, a gente tem parceria com o Butantan, a gente tem parceria com o laboratório lá da USP, que eles nos fornecem esses cultivos desses organismos para a gente padronizar e desenvolver o método. Entendi. Então, a gente não consegue cultivar, que a gente não tem nível de segurança, né? Mas a gente tem nível de segurança só para manipular. Entendi. Então, a gente tem parceria. A gente precisa muito. Esse é um grande problema para a gente. Às vezes, a gente tem a ideia, quer fazer um determinado teste, mas esbarra em não ter a amostra. Isso é uma coisa difícil de conseguir, né? Mas a gente tem as parcerias que nos Mais uma pergunta. Essas parcerias que você... para financiamento da sua pesquisa na época do Covid, eles não continuam abertos a fazer essas pesquisas, porque o Ministério do Trabalho, o Detran, tal, você abriu essas parcerias e eles não fechou as portas? Como é que é? É porque tudo eles vão de acordo com demandas que a sociedade vai tendo, né? Então, nessa época eles estão sempre abertos, desde que a gente apresente uma demanda, desde que eles julguem relevante, porque às vezes eles estão com outras necessidades, estão atendendo outras coisas, mas eles têm, inclusive a UFG tem outros projetos financiados também da mesma forma, com multa trabalhista, tudo assim. Não é tão simples assim, né? Com a Covid tudo foi muito acelerado, né? Porque era muito urgente. Perguntas? E esse recurso, só para finalizar, esse recurso foi gerido pela FUNAP, né? Então, quem geriu todo esse recurso foi a FUNAP, com toda a prestação de contas, né? Isso foi tudo, o projeto já se encerrou, a FUNAP já fez prestação de contas, fora a cobrança também. O procura falava assim, você pode testar tal empresa, a gente precisa. Então, assim, a gente também foi muito cobrado, né? Eles deram recurso, financiaram a pesquisa, mas também cobraram bastante. Mas a gente conseguiu atender, responder, graças a Deus. E a FUNAP geriu o recurso e a prestação de contas feita pela FUNAP e tudinho. Professora, com relação a essa... Mas é por causa do pessoal do Instagram. O pessoal... Não, é só aproveitando o gancho do outro professor, como é que armazena esses vírus lá no laboratório, essas amostras?
Esses vírus que a gente usa para padronizar as metodologias, eles são vírus inativados. Então, eles não são capazes de penetrar a célula e infectar você, entendeu? Então, eles estão lá no nosso freezer menos 80, mas não precisa ficar com medo deles. Eles são inativados por algum método ou físico ou químico que inativa. Pode ser um reagente químico que inativa ele, ou um processo físico inativa esse vírus. O DNA dele, o RNA dele continua lá da mesma forma, a gente consegue fazer o teste, só que ele não tem mais atividade de penetrar na sua célula humana e replicar. Então, ele não é capaz de te deixar doente, entendeu? Por isso, eu coloquei... Mas, na época, a gente não tinha muita informação. Eu coloquei mesmo mais ou menos sem saber, eu coloquei ele dentro do freezer da minha casa, morrendo de medo, quase nem dormi essa noite. Bom, tempo para mais uma pergunta, se tiver. Nós estamos já em cima do tempo. Não? Eu gostaria primeiro de agradecer a professora Gabriela novamente por essa excelente palestra, de comentar para a gente como é que foi fazer essa ponte do laboratório à sociedade. É um exemplo magnífico. Dar os parabéns aí em nome da equipe do Café com Ciência. E fica bem claro quando você desenvolve isso aqui e o impacto fica ali para a sociedade, é claro de ver, né? Se esquece que na verdade também tem muita coisa atrás de ciência fundamental para você conseguir transformar isso numa aplicação, né? Mas são exemplos desse tipo que ajudam a gente a ter o apoio da sociedade, sem dúvida nenhuma. Então eu gostaria de dar os parabéns aí pelo desafio que vocês enfrentaram e por terem conseguido, para toda a equipe ter motivado os alunos, né? E agradecer aí a excelente palestra que você deu. Vamos agradecer a professora. Obrigado, pessoal. Obrigado pela paciência de me ouvir mesmo estourando o meu tempo. Obrigado. E, pessoal, não se esqueçam, hein? Semana que vem começa uma sequência também. Na verdade, semana que vem nós temos 2 palestrantes num Café com Ciência só, internacional, tá? Então temos um Café com Ciência especial aí na semana que vem, na terça-feira, durante as atividades que vamos ter nessa semana. Mas está valendo o Café com Ciência. Venham ganhar um café grátis aí e ter ciência de qualidade, tá bom?